Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué é o sexto livro da Bíblia. Sexto livro da Bíblia. Você vai lá, o Pentateuco, depois o primeiro livro, depois do Pentateuco é Josué. Capítulo 24, a partir do verso 14. Todos acharam? Amém? 24, a partir do verso 14. Diz assim a palavra: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Pode ficar com a Bíblia aberta. A gente vai ler ainda o restante. Então o povo respondeu. Veja bem, só para que você entenda o contexto aqui, antes de eu continuar a leitura. Josué, no capítulo 23, faz uma despedida do povo. E relembra algumas coisas para o povo. E faz uma despedida. Ele sabe que está próximo à sua morte. No capítulo 24, no início, ele vai dizer para o povo o que Deus fez pelo povo. Diz, olha, vocês são nação escolhida de Deus. Deus escolheu a nação de Israel. Deus elegeu essa nação como sua nação. E agora essa nação, ela desfruta já há muito tempo de tantas vitórias. Se você olhar o livro de Josué, é um livro que Josué está conquistando junto com o povo de Israel a terra prometida. Então esse povo está avançando e vencendo batalhas, avançando e vencendo guerras, avançando e conquistando territórios. É um livro de guerra o tempo todo. E Deus o tempo todo abençoando esse povo. O que é que acontece? Num capítulo 22, depois de já quase que terminada várias conquistas, 3 tribos procuram Josué para ir para o local que lhes havia sido prometido, que era do outro lado do Jordão. É a tribo de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés. Quando eles chegam do outro lado, eles levantam um altar a Deus, agradecendo a Deus, porque eles conquistaram vitórias e porque estavam no território que lhes era tido como herança. As outras tribos que ficaram do outro lado se revoltaram, vieram todos armados, aquele tipo de pessoa que julga antes de saber o que a outra está fazendo. Aquela pessoa que tem o dom de acusar, de prejulgar, que antes de você terminar uma palavra, ela sempre tem uma definição contrária ou que lhe acuse de algo que você nem pensou em fazer, que tenta julgar seus pensamentos. Pronto, as outras tribos vieram já todos armados para destruir essas 2:30, porque construíram um altar. Porque disseram, você, e assim, ainda por cima, com a capa de santidade, como se fossem mais crentes do que os outros. Aqueles super crentes, aqueles super espirituais, vocês estão construindo um altar para adorar outros deuses, vocês têm que adorar, olha que santidade linda, vocês querem adorar outros deuses, vocês têm que adorar só Deus de Israel. Aí o povo de cá, as 2 tribos e meia, disse, não, e esse altar aqui é para adorar o Deus de Israel. Nós construímos esse altar para celebrar as vitórias de Deus na nossa vida e para que os filhos de vocês, quando passarem por aqui, vejam que as nossas nações, que o nosso grupo não é dividido. Somos a mesma tribo, somos do mesmo povo, adoramos o mesmo Deus. Vocês vão ser criados de um lado e nós do outro. Então, os nossos filhos não vão conhecer os vossos filhos, mas eles podem conhecer a nossa história através de um memorial. Então, isso aqui é para adorar a Deus, não é para adorar outro Deus. Aí eles, tipo assim, foi mal, desculpa, procura um buraco para se esconder. Então, foi um mal entendido. O que acontece? Esse povo aqui, Josué, que foi um grande líder, um grande homem de Deus,
que estava ao lado de Moisés o tempo todo, quando Israel saiu do Egito. Tem um texto maravilhoso lá em Números, que eu acho lindo, quando toda vez que Deus descia para falar com Josué, com Moisés na tenda, Josué ficava na espreita, observando. Josué queria estar perto do seu líder, perto do seu pastor, perto do seu tutor, perto do seu mentor. Ele queria estar aprendendo, ele queria saber o que é que Deus estava direcionando através do seu servo Moisés. Só que Josué, ele não passou o bastão para a próxima geração. E ele só vem se atinar para isso no final da sua vida. Quando ele está próximo de morrer, ele reúne o povo num lugar estratégico chamado Siquém, e ele diz ao povo tudo o que deveria dizer para que o povo se mantivesse na linha. Lá em Josué capítulo 1, ele diz assim, olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. No capítulo 24, ele vai meio que relembrar isso, para que o povo se mantenha firmado em adoração ao nosso único Deus e o nosso único Senhor. O que é que acontece? Josué conhecia o coração desse povo que estava acusando o seu próprio povo de adorar outros deuses. Josué sabia que nós e que o povo de Israel temos a tendência a adorar outros deuses. Mas nós somos batistas, nós somos presbiterianos, nós somos assembleanos. Nós não adoramos outros deuses. Nós amamos meter o cacete na igreja católica, porque adoram imagens. Nós adoramos isso. Falamos mal de tudo que é padre, de tudo que é católico na nossa frente. Mas nos esquecemos de que nós idolatramos vários ídolos na nossa caminhada. E Josué sabia que o povo era tendencioso a adorar outros deuses e abandonar o Deus de Israel. Inclusive esse povo religioso que foi acusar o outro. Inclusive esse povo que quer ser mais santo do que os outros. Por isso que ele reúne o povo e diz isso aqui, para chamar o povo. Poderíamos colocar um título para aqui, seria rededicação da aliança, ou renovação dos laços com Deus, renovação da aliança, renovação dos votos com Deus. É isso aqui que Josué está convocando ao povo. O que acontece? Muitas pessoas pegam esse texto aqui para pregar sobre salvação da alma, sobre céu e inferno. Não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Josué está convocando o povo de Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus, para que o povo de Deus volte para Deus. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de idolatria, ela não fala para quem não é povo de Deus, ela fala para quem é povo de Deus. O povo de Deus tem a tendência a ser idólatra, dar as costas para Deus e adorar outros ídolos. E aqui, novamente, Josué faz esse alerta. E eu queria que você voltasse comigo para a leitura, para a gente concluir, entrar na mensagem, concluir a leitura. Verso 16. Então veja o povo super santo, o que é que respondeu. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também servimos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué a uma, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Veja bem, Josué estava desestimulando ao povo a tomar essa decisão, porque ele sabia que o povo ficava entre Deus e outros deuses. Vocês têm certeza do que vocês querem? Nós temos de maneira nenhuma. Aqui parece aquele discurso de religioso,
daquele cara que é mais batista do que crente, que é mais presbiteriano do que crente, que é mais assembleiano do que crente, do que discípulo de Jesus. Nós nunca abandonaremos o Senhor. Pedro, o Senhor nunca vou lhe negar, Senhor. Cuidado com seus discursos religiosos. Cuidado. Josué conhecia o coração do povo. Verso 22, ele diz assim: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos! Responderam. Disse Josué: agora então joguem fora os seus deuses estranhos, que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Joguem fora os ídolos. Verso 24. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou estas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Veja bem o que aconteceu aqui. Ele está perto de morrer. Na continuação do texto fala sobre a morte de Josué. Ele morre. Josué estava preocupado com o futuro. Josué convoca o povo para um lugar estratégico, Siquém. A minha oração de tudo que eu falar hoje, se você esquecer de tudo que eu falar hoje, que você sai daqui com um voto de que esse local hoje se transforme num Siquém na sua vida. No encontro com Deus, no encontro de despedida de um ano e renovo com outro, e de nascimento de um novo ano. No encontro de alguém que tinha esquecido do Senhor e alguém que está renovando com o Senhor. Siquém era um lugar estratégico, porque foi lá em Siquém que Deus disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, que ele seria pai de uma grande nação, e de que ele teria um filho, e esse filho se multiplicaria na terra. Foi lá em Siquém que Jacó, depois de trazer vários ídolos da casa de Labão, ídolos na sua própria casa, ídolos que faziam com que Jacó e sua família abandonassem a Deus. Foi lá em Siquém que Jacó ergueu um altar ao Senhor e abandonou os ídolos. Foi lá em Siquém que Jacó fez um acordo com Deus, fez uma aliança com Deus, e Jacó abandonou tudo aquilo que afastava a intimidade dele com Deus. Talvez você que está aqui nessa noite precisa que Siquém nasça na sua vida. Talvez você que está aqui nessa noite precisa fazer alguns votos com Deus, porque nesse ano você fez e quebrou. Nesse ano você não fez. Nesse ano você abandonou o Senhor. Nesse ano talvez você deu um bocado de pisada na bola, assim como eu dei, e está precisando reajustar para que 2016 você possa entrar renovado na presença de Deus. Amém? Josué, preocupado com isso. Se você for lá em Juízes, capítulo 2, no verso 8, vai falar que Josué morreu. No verso 10 vai dizer o seguinte: depois da morte de Josué e os anciãos, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Nós temos um problema sério, queridos, de não saber passar o bastão para as próximas gerações. Nós temos uma extrema dificuldade de ensinar para os próximos. Você pergunta onde é que está o erro, pastor? O erro está nas famílias, o erro está na legislação das nossas casas, o erro está na educação cristã das nossas famílias. Nós abandonamos o ensino da palavra, nós abandonamos a intimidade com Deus no lar, nós abandonamos tempo com Deus, devocional, oração, abandonamos tudo isso. Esquecemos disso. O mundo anda tão complicado, como dizia Renato Russo. O mundo anda tão maluco, corrido, desesperado, que você tem tempo para tudo, menos para Deus. Você tem tempo para todas as coisas, menos tempo para buscar o Senhor. Como disse Tassiana aqui, na hora do louvor, uma palavra linda. Foi um ano muito difícil para ela e para sua família, para Anderson e para o Davi. Eu sou testemunha disso.
junto deles nesse processo, mas ela falou uma coisa importante: nenhum momento Deus esteve longe deles. Nenhum momento Deus os abandonou. Israel sabia disso. Josué sabia que o povo sabia disso. Muitas vezes Deus nos põe no deserto só para que nós enxerguemos Ele. Porque na vida maluca que eu e você vive, a gente não tem tempo para nada, muito menos para Deus. Às vezes Deus nos põe no deserto para que diante do sol causticante, diante da noite fria, a gente se lembre que temos um Deus para nos agasalhar. Para que nós nos lembremos de que no deserto, o deserto não é singular, o deserto é plural. Está eu e Deus. Deus está comigo no deserto. Esse povo aqui é o povo que passou 40 anos no deserto junto com seus familiares que foram morrendo, e conquistaram várias vitórias, mas se acomodaram e não passaram bastão para as próximas gerações. Eu costumo dizer que para mim foi o maior erro da vida de Josué. Josué era um espetacular líder, mas não sabia ensinar as próximas gerações. E quando acordou para isso, já foi no final da sua vida. Quando ele acordou para essa rededicação da aliança, já estava perto da sua morte. Não dava tempo de ensinar mais ninguém. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, dá tempo de você mudar a sua história. Dá tempo de 2016 você tomar algumas decisões. Dá tempo de 2016, olhando para esse texto que nós lemos, você renovar a sua aliança com Deus. Dá tempo que para 2016 você diga: Senhor, eu quero ter um 2016 diferente. E para isso eu quero tirar 3 lições apenas desse texto. Primeira delas, fique com a Bíblia aberta no verso 14. Agora temam ao Senhor, não é isso que diz? O que é que diz numa versão diferente? Agora, pois, temei ao Senhor. A minha diz: agora temam o Senhor. E o que é temer ao Senhor? Não é necessariamente ter medo de Deus. Não é necessariamente aquele Deus carrasco como eu aprendi. Eu aprendi naquele Deus que, velhinho, que está no céu, num trono, com um chicote, só esperando você errar para descer a madeira em você, ou o chicote. Eu aprendi assim, aprendi pela teologia do medo. Isso não quer dizer que Deus não se ire. Vocês viram aqui no texto. Olha, Israel, é interessante que a teologia que Josué prega, você vai vê-la cumprida lá em Juízes, que é a mesma que Moisés prega em Deuteronômio. Olha, Israel, se você me obedecer, a bênção vai chegar. Se você me desobedecer, o que é que vai chegar? Maldição. É um ciclo: obediência, bênção; desobediência, maldição. É um ciclo que a gente vê aqui na Bíblia. Um ciclo que acontece no livro dos Juízes. E é interessante que o fato de você temer a Deus, o fato de você reconhecer a Deus como soberano em todas as coisas, na verdade, uma mensagem poderosa que tem nisso é o amor de Deus, a graça de Deus. Nós não podemos deixar de dizer que Deus se ira, mas que a ira dele é santa. Não é a ira maluca como a minha e a sua, que às vezes a gente está irado e faz besteira. Não. A ira de Deus é para nos restaurar, é para nos corrigir. Mas eu fui apresentado a um Deus que causa medo e não atrai pela graça. Eu fui apresentado a um Deus que diz: olha, Deus castiga. Cuidado que Deus castiga. Eu vou dizer ao pastor. Eu digo que, pelo amor de Deus, não diga isso para o seu filho. Eu vou dizer ao pastor, que ele vai ficar com medo de mim. Tem uns boys que olham para mim assim, ó. Tem meninos aqui na igreja que, quando me vê, fica parado, travado. Tuf. Ele pode estar a 360 km por hora, ele para. Tum. Porque eu acho que em casa, o pai, eu já vi pai e mãe dizer que, olha, eu vou dizer ao pastor, eu vou dizer ao pastor. Pai, o pastor não é demônio, é misericórdia. Sou juiz. Não faça isso com seu filho, nem comigo, para que seu filho não fique com medo. Mesma coisa, muitos de nós aprendemos assim sobre Deus. Deus castiga, Deus vai te pegar, Deus vai estar na próxima esquina. Temer a Deus não tem nada a ver com isso. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que temer a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer está muito mais relacionado a ter intimidade com Deus.
Primeira decisão que Josué convoca para o povo, que eu estou convocando você para que em 2016 você tenha temor a Deus. Para que você busque a Deus, para que você tenha intimidade com Deus, para que você volte a ter relacionamento com Deus. Como é que o temor do Senhor pode ser revelado em nós? Através de uma submissão sincera. Nós vivemos uma geração, queridos, que não respeita mais a autoridade, e a autoridade de Deus também já foi abandonada em muitas casas. Não tem mais submissão sincera. Quando eu sou submisso a Deus sinceramente, eu obedeço os seus mandamentos, eu cumpro os seus preceitos, eu vou pecar, claro, eu vou errar, claro, eu vou pisar na bola, claro, mas quando eu temo, muitas coisas serão evitadas. Quando eu temo, mesmo que eu erre, eu volte. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, e aquele crente sem vergonha que está há 20 anos com 2 agendas na igreja, o cara é um mau caráter, trambiqueiro, um enrolão, aí o cara tem, os adjetivos dele tem 20 nomes. Fulano de tal que é isso. Esse cara, como é que Deus trata com ele? Eu digo, rapaz, 2:1. Hebreus capítulo 12 fala que Deus corrige a todo filho que ama, todo filho que recebe. O filho que Deus não corrige é porque não é filho, é o quê? Bastardo. É isso que a Bíblia diz. Então, cara, se o cara é 2 caras, é sem vergonha, não muda, não quer crescer, vive com 2 agendas, se ele for filho, Deus vai pegá-lo. Pode preparar que ele vai depois chegar com as partes aqui atrás doendo, porque Deus vai lá pegar aquela parte que Deus criou para a gente dar a palmatória, aquela aqui. Ele vai chegar, está doendo. Deus vai pegá-lo. Se não for filho, não se preocupe que não vai acontecer nada. Não se preocupe. A vida dele já é uma miséria por si só. Porque viver sem Deus é uma vida miserável. Não tem outra. Temor ao Senhor gera obediência à sua palavra e gera caráter transformado. Nós vivemos uma geração que tem se levantado como a geração da integridade, que cobra dos políticos do país honra contra a corrupção. Nós vivemos uma geração que faz passeatas contra a corrupção, e não está errado fazer passeata, não está errado. Agora sim, pelo menos faça sabendo o que você está fazendo. Porque a maioria que você perguntar, está fazendo o que aqui? O cara, não, é porque fulano está, porque esse cano veio, só por causa disso, porque a Globo mandou eu vir, aí vem. Mas essas pessoas que estão nessas passeatas são as pessoas que chegam atrasadas no trabalho, mas quando o patrão desconta porque ela faltou, ela acha ruim. São as pessoas, eu não estou defendendo aqui político não, viu gente? Pelo amor de Deus. Para mim está feio o negócio, a gente não sabe nem para onde apontar. O que eu estou falando é de que às vezes a gente chama de político de corrupto e a gente esquece das nossas corrupções. É isso que eu estou falando. Que era o que o povo de Israel estava fazendo. Apontava dos outros e esquecia do próprio umbigo. Aí, essa turma chega atrasado no trabalho, pede atestado médico sem estar doente, para ter uma folga. Nós temos aqui na igreja pessoas que trabalham na área de saúde. Tem um que chegou para mim e disse: pastor, eu sou obrigado a dar atestado para quando chega fulano de tal, da prefeitura, não sei de onde, eu digo, eu não dou de que está certo. Já foi ameaçada de demissão? Ainda não, mas as caras que fazem para mim. Então continue assim, minha irmã, meu irmão. Continue assim, não ceda a essa mentira deslavada. Não ceda. E não, pastor, não cedo mesmo não. Então, amém. A gente acha que é tudo bem. Uma coisa que eu vou falar de novo aqui, que tem tudo a ver com a igreja. A igreja tem agora não tem mais não, mas tinha uns selinhos aqui, um adesivo, Igreja Batista Zona Sul. Aí aqui de frente, numa drogaria que tem aqui, Saúde, quando abre o sinal, você não pode pegar para a Avenida Ayrton Senna. Aí está o pastor querendo ir para casa, que eu moro do outro lado, e tem uns abençoados que quando abre o sinal, de vez dele ir direto, ele quer pegar a esquerda. E não pode pegar a esquerda. Aí ele atrapalha quem está aqui atrás dele, porque não pode ir, e quem está vendo pode bater nele. Aí, gente, brincadeira, isso é o quê? Isso não é corrupção, não?
E por que você lembra do político? Isso é o quê? E ainda por cima tem lá atrás, Igreja Batista Zona Sul. Meu Deus do céu. Se eu tivesse, porque ainda bem que Deus não ouve algumas nossas orações, porque a minha oração é que a lei mudasse naquela mesma hora e você perdesse 100 pontos na carteira e que na hora descesse do céu anjos amarelinhos para multar você. Porque pense num negócio que todo dia tem estresse ali. Eu não posso ir para casa que eu tenho um cara que para na minha frente que ele quer entrar à esquerda e às vezes é da igreja. Misericórdia, cara. Misericórdia. Isso é falta de temor a Deus, quando eu faço um negócio desse. Então, às vezes, a gente fala muito de corrupção, como aquele sem vergonha lá, não sei nem que político ele era, deputado, sei lá o que ele era, que põe um dinheiro na cueca e ora agradecendo a Deus pela propina. Sem vergonha. Mas o cara agradecendo a Deus pela corrupção, pela propina que recebeu, e a gente acha isso normal. Quem teme ao Senhor anda na luz. Quem teme ao Senhor busca a Deus. Quem teme ao Senhor obedece às leis. Quem teme ao Senhor separa tempo para Deus. Quem teme ao Senhor busca servi-lo, que é o segundo ponto. Segunda lição, primeira decisão para 2016 é tema ao Senhor. Amém? Segunda, sirva ao Senhor. Veja o que aqui diz aqui. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Sirva ao Senhor. Busque servir ao Senhor. Gente, é interessante, a nossa igreja teve uns jovens que foram para um congresso em João Pessoa. E nesse congresso, um dos preletores falou sobre voluntariado. E disse que voluntariado nas igrejas é uma miséria. Porque a gente quer trabalhar com voluntário e o cara dá o que sobra, o resto para Deus. O resto do tempo dele para Deus. Nós sabemos que, em muitos casos, isso não é verdade. Em muitos casos, as pessoas são comprometidas. Chegam na hora certa, se comprometem, tem reunião, servem, estão ajudando. Mas, numa grande maioria das vezes, o cara diz que vem para a recepção. Ele está escalado para o culto das 5. Ele chega, quando eu estou ali, apertando a mão para começar o culto das 7. O cara está marcado no trânsito, ele viaja, ele não avisa que viajou e deixa pegar aqui o negócio. Qualquer dia eu não vou vir pregar, não. Porque, sabe, são pessoas que dizem que tem compromisso e na verdade não tem. Aí esse pastor lá diz assim, voluntário na igreja é uma miséria. Sabe por quê? Porque se fosse servo, a pessoa tinha compromisso. Como a pessoa é voluntário, ela dá o resto dela. Se fosse servo, ela servia de verdade. Eu não gosto nem de usar a palavra servo, eu gosto de usar a palavra discípulo. Se for discípulo de Jesus, serve. Porque quem é discípulo de Jesus tem um coração de servo. Não tem como você ser discípulo de Jesus e não servir. Ou na igreja, ou na comunidade, ou na vizinhança, ou no seu trabalho. Não tem como, você vai servir em algum lugar, em alguma área. Eu tenho pessoas aqui na igreja, gente, que trabalham 14 horas por dia. Mas se eu fizer uma ligação, a pessoa está lá, é a primeira a chegar. Mas eu tenho gente aqui na igreja que não faz nada, não estuda, não trabalha, dá trabalho em casa. Aquela música da Rapaz essa pessoa, de Arnaldo Antunes. Criança não trabalha, criança dá trabalho, não tem? Tem uma música assim, né? É porque eu estou cantando desentoado, você não sabe como é. Mas não tem uma música assim? Gente que dá trabalho, onde chega dá trabalho, mas não serve. Então assim, que 2016 você queira servir o Senhor com integridade e com fidelidade. E eu não estou chamando aqui ninguém para ser ativista. Porque servir a Deus é a geração. Se eu sirvo a Deus, eu dou um passo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair da zona de conforto, eu quero sair da inércia. Eu quero sair da minha zona de conforto de não fazer nada. Todo mundo faz,
Já tem quem faça, para que eu fazer? Meus irmãos, não diga isso não. Trabalho tem muito. Nessa igreja e em tantos lugares que você pode servir. E Deus pode lhe usar como um servo dele. Instituições de caridade, projetos missionários, servir, tanta coisa na igreja tem para servir, mas as pessoas não querem. Aí você diz, eu não tenho tempo. Para mim, para mim é uma coisa que tem mais, eu tô até pregando sentado, para falar com mais calma. Deixa eu beber água agora. Uma das maiores preocupações, desculpas que eu ouço aqui na igreja é eu não tenho tempo, pastor. Aí a pessoa diz, eu não tenho tempo. Mas a pessoa assiste todas as séries do Netflix ou de qualquer outra. Eu estou assistindo agora House of Cards. O nome é esse, Andão? House, sei lá, quem sabe inglês aí me ajuda. Aí tem gente aqui que assiste Demolidor, House of Cards, Batman, Superman, Mulher Maravilha. Aqueles demônios que saem andando, como é o nome deles? Toda vez que esse nome. Aqueles zumbi lá. Pronto, um Walkbread. Esse negócio aí mesmo. Diga outra aí, o nome de outra aí. Ah, vocês sabem. Vocês assistem que eu sei? Vocês sabem. Game of Stories. Sei lá, pronto. O cara assiste todas as séries, é porque eu não estou falando de novela, viu? Porque eu não estou falando das noveleiras, não. Aí o cara assiste as novelas da Globo, ainda acha pouco para assistir da Viva. As antigas, para relembrar, aí o cara assiste todas as novelas. Então, gente, brincadeira. Tem pessoas que são viciadas em internet. Pessoas que passam... Eu conheço pessoas que tiveram que fazer tratamento terapêutico com remédio para dormir, porque eu conheço uma pessoa que passou 78 horas no computador. Ela saiu de lá para o hospital. 78 horas. Abre uma aba, abre outra, vai não sei o que, assista ao vídeo. Nós vivemos numa geração que não consegue ouvir um CD completo. Eu falei aqui disco no primeiro culto. Pastor, disco não existe mais. Está no tempo do ronca. As pessoas não conseguem ouvir um álbum completo, não conseguem ouvir 5 músicas, porque ela para no meio, aí vai para outra, aí vai para outra, aí daqui a pouco abre outra aba no computador, abre outra, sai do computador, vai para o celular, vai para outra, é assim. É a geração que nós vivemos, é essa. As pessoas não sabem o que querem tudo ao mesmo tempo. Parece que aquela profecia que Titãs escreveu lá atrás, uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Aí a música fica bagunçada no meio, aí fica tudo ao mesmo tempo, nunca agora, volta. Tá assim. É o mundo que nós vivemos hoje. Aí o cara diz que não tem tempo. É mentira! Ele não tem tempo porque ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem tempo porque ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem tempo porque ele não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber da família, não quer saber nem dele mesmo. Porque é viciado em tantas coisas, sem falar do Zap Zap. Tem um vídeo na internet muito legal da mulher que fala do demônio do Zap Zap. Eu ri demais desse vídeo. O Zap Zap é uma bênção, quando você sabe usá-lo. Já me abençoou muito, muito mesmo de documento, de estar precisando eu estar em outro estado, mandar para o outro, ter que mandar e resolveu. Uma bênção, mas quando a gente sabe usar. Dia desses o Zap Zap ficou, parece que ia ficar 3 dias fora do ar, é isso? Me ajudem aí. 2 dias. Teve gente que teve crise de abstinência. Você sabia? E ficou quantas horas só? Ficou só algumas horas, não foi? Chegou a ficar 12 horas? 12 horas. Teve gente que foi internado, está até hoje internado, com crise de abstinência, 12 horas sem Zap Zap. Teve uma pessoa que colocou uma poesia, eu ri demais com essa. Eu vi lá no Facebook, mandaram para mim, pastor, vê essa aí, que engraçada, e é verdade. E uma pessoa da minha família, misericórdia. Aí disse assim, o que será de mim amanhã? Eu nunca amanheci um dia sem Zap Zap. Como será o meu amanhã? Descubra, aí botou a poesia, descubra quem puder. O que irá me acontecer? Desse jeito, porque o Zap Zap ia ficar 2 dias fora do ar. O cara ficou mal. Agora, chama essa pessoa
para fazer um serviço na obra do Senhor, para visitar um asilo, para visitar um hospital de câncer, para visitar pessoas. Nunca tem tempo. Mas ela tem tempo para tudo que é tecnológico, tudo que consome o tempo dela. Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, escreve aquele livro, O Amor Líquido, Vida e Consumo, Relacionamentos Líquidos. Zygmunt Bauman diz uma coisa interessante. Ele diz que essa geração é a geração que não consegue ler um artigo científico que um professor passa na universidade. Não consegue concluir a leitura de um livro. O livro, se for ler um livro todo, o livro tem que ter a letra bem, bem grande e tem que ser... O cara disse que leu 800 páginas, mas o tamanho da letra ele não disse. Ele não disse o tamanho dele. Eu li tal livro, o livro é dessa grossura. Pô, caramba, tu lê esse livro. Pô, caramba. Lê em quanto tempo? Uma noite. Caramba, o cara é leitor, cara, amém. Pelo menos leu alguma coisa. Pelo menos, que tem gente que não lê nada. Aí Zygmunt Bauman disse, vivemos uma geração que não consegue se concentrar, porque a preocupação dele é na questão da concentração, não consegue se concentrar para ler um artigo de 10 páginas. Porque ela está tão conectada com outras coisas. Essa turma não tem tempo de servir a Deus e muito menos de temer a Deus. Josué está chamando a geração dele, mesmo que no final da vida. E aí volta a dizer, para escolher a quem servir, que é o terceiro ponto da mensagem. Primeiro, qual é a decisão que você tem que tomar para 2016? Temer a Deus. Segunda, servir a Deus. Então, para fechar, o servir a Deus é se você serve em alguma área na igreja, ou se serve em alguma área na sociedade, continue, meu irmão. Não desista de servir. Se você tem que abrir mão por causa de tempo de algumas coisas legítimas, abra, mas não pare de servir, sirva. Se você não está servindo, procure algo para fazer, algum lugar para servir. Abençoe vidas. Abençoe vidas. Você é muito importante no serviço de Deus. E se você não quer servir em lugar nenhum, então continue sem fazer nada, pelo amor de Deus. Não vá querer fazer porque eu estou pregando, para não atrapalhar. Só se Deus falar com você para você fazer. Não que eu estou falando. Se Deus incomodar você. Porque às vezes você quer fazer porque o pastor falou e você vai para bagunçar um negócio. Se não for para isso, não vá. Amém? Amém? Esse amém não foi bom, não. Acho que a turma quer fazer sem ouvir Deus falar. Por último, no final do texto diz o seguinte. Vou ler novamente. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora, agora por último jogue fora os deuses. E aqui o texto diz assim, jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele fala novamente sobre servir. Aí ele dá uma chance aqui para o povo. Veja bem, veja o que o texto diz, maravilhoso. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não use esse texto para pregar livre-arbítrio para o povo. Não use esse texto para dizer, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Aceita Jesus? Não, o texto não está dizendo isso não. O texto está falando para o povo de Deus, porque Josué sabe que o povo de Deus tem a tendência de dar as costas para Deus. Mas nós gostamos de descer o sarrafo em quem? Na igreja católica, dizendo que eles adoram outros deuses. Vem cá. E quais são os nossos deuses? O meu e os seus. Josué está dizendo, jogue fora. E eu e você temos muitos deuses que nós carregamos, que talvez vieram dos nossos antepassados, que talvez nos dominam até hoje,
E uma decisão que Deus está incomodando você para tomar em 2016 é: jogue fora seus deuses. E muitos desses falsos deuses que nós carregamos têm muito a ver com nossa história. Quero citar apenas alguns aqui. Esse ano, nós tivemos muitos problemas aqui na igreja com famílias. Problemas na área de egoísmo, de orgulho, falsa humildade, arrogância, prepotência, falta de amor, falta de ser simples. Pessoas que idolatram os filhos, costumes, vícios, manias. Tudo isso vai afundando, afunilando os casamentos, afunilando os relacionamentos de pais e filhos, marido e esposa, para a vala e para o lixo. Talvez você se assuste, mas a Bíblia está dizendo: joga fora esses falsos deuses. Mas pastor, eu vou jogar fora pessoas? Não. Você vai jogar fora a atitude de adoração às pessoas. Primeiro, que talvez foi o maior problema que eu tive na igreja esse ano, tem muitos pais que idolatram os filhos. Que os filhos dominam dentro de casa. Que os filhos controlam a agenda da casa. Que os filhos determinam o que deve ou não deve ser comprado dentro de casa. Que os filhos põem o dedo na cara do pai e da mãe. Alguns até batem no pai e na mãe, porque quando eles querem uma coisa tem que ser cumprida e obedecida à ordem do filho. Isso é idolatria. Ah, pastor, volta ao passado. Tem tudo a ver com o texto. Não porque eu fui criado com muita dificuldade, não porque eu nunca tive nada. O que o seu filho precisa é de limite. O que o seu filho precisa é de limite e não de presentes. O que seu filho precisa é de presença, da sua presença e não de presentes. O que seu filho precisa é de ouvir não, bem grande, ou baixinho. Não, meu filho. Não. Mas às vezes ele precisa ouvir não. E às vezes é não. O que seu filho precisa é disso. Tem muitos lares que estão indo à vala. Abandonaram a Deus há muito tempo, porque o ídolo, o Deus da casa é o filho. E é interessante quando tem um filho numa casa que domina a casa. Os outros filhos são anulados. Os outros filhos perdem identidade. Porque os pais idolatram um filho e não percebem que esquece do outro. E um filho anulado. Tem muita família ferida, irmãos, que nós precisamos orar. Tem muitas famílias que precisam sair nessa noite aqui e na tarde, que tinha uma tarde muito mais, porque tem muito mais crianças à tarde. Tem muitas famílias que a gente precisa orar para que Deus liberte-os da tirania, da idolatria dos filhos. Isso é uma desgraça para o casamento. Filhos que controlam o casamento. Eu volto a frisar isso porque é uma das coisas que mais aconteceu esse ano aqui, que mais nós sofremos, que mais nós visitamos casais, que mais nós aconselhamos, que mais nós choramos. Que coisa terrível. E muitos deles estão arraigados ao nosso passado. Porque eu sofri, por quê? Porque eu não posso que meu filho sofra. Não, seu filho ele tem que aprender a sofrer. Ele precisa aprender a sofrer. Ele precisa aprender a ouvir não. Ele precisa aprender a esperar. Ele precisa, assim como você precisou ralar na vida para ter o que tem, o seu filho precisa aprender para conquistar as coisas, para conquistar suas próprias vitórias, para lutar suas próprias lutas, para ter suas próprias experiências com Deus, para ter seu próprio crescimento com Deus, seu próprio relacionamento com Deus. Você não pode fazer o papel de Deus na vida dos seus filhos e muito menos ele ser o seu Deus. Em nome de Jesus, jogue fora a atitude diabólica de idolatria para o seu filho no lixo. Hoje, é isso que Josué está dizendo. Segundo, vou falar, tem vários deuses que eu posso falar, viu? Eu quero falar apenas de 3. Se eu lembrar do outro, eu falo.
Outro problema que nós tivemos muito aqui esse ano foi relacionamentos conjugais na área sexual. Meio que um ciclo nas famílias. A mulher nunca tem tempo, sempre está cansada ou com dor de cabeça. Não tem relacionamento com o marido vai buscar a um clique na internet pornografia. Da pornografia para um adultério com uma prostituta ou com outra mulher é um pulo. Outro falso Deus, que virou uma crise, um ciclo vicioso em casamentos. Ah, pastor, os homens fazem isso aqui na igreja? Não, meu irmão. As mulheres também fazem isso. Pornografia é uma desgraça que tem abalado muitas famílias, que tem entrado na agenda de muitos casamentos, e que são ciclos que estão se criando diabólicos dentro das nossas casas, e que nós precisamos jogar esse ídolo fora. Nós precisamos jogar isso no ralo, abandonar isso. Não foi algum trauma que eu tive, procure ajuda. Louvado seja Deus, porque nós somos uma igreja que quer cuidar das pessoas, e muitas pessoas me procuraram esse ano com esse problema. Muitos casamentos, muitos homens, muitas mulheres que estão aqui entre nós, estão lendo livros, estão sendo tratados, estão em psicólogos, estão em terapeutas, estão fazendo cursos de restauração, que estão pedindo ajuda, socorro, para se libertar desse problema. Louvado seja Deus, porque nós temos liberdade para tratar isso aqui, sem demagogia, sem religiosidade, sem acusação. Mas é um Deus que precisa ser extirpado das nossas casas, das nossas famílias. Volto a dizer, tem muitas mulheres que ficam arrumando desculpa para não ter relacionamento com seus maridos. E usam cansaço para isso. Usam doença, usam remédio, usam tudo. Tudo. Cuidado com o que você está falando com seu marido. Para mim, o nome, algumas situações, eu e você sabe que existem muitas situações de doenças. De mulheres que têm que realmente tomar alguns remédios e perdem a libido. Isso é uma coisa. Outra coisa se chama frescura. Repito, frescura. Tem muitas mulheres com frescura e ela está destruindo o casamento dela e não está percebendo. Precisam de ajuda, sim. Mas precisam parar de querer mostrar que está tudo bem quando está tudo mal. E um outro falso Deus que tem inundado as nossas casas é a imagem pessoal. Porque aí eu volto, parece que a gente voltou ao tempo da religiosidade. Daqueles super crentes na igreja. Olha, eu tenho pavor a super crente. Pavor. Aquele super crente. A família do irmão é ungida. Aquele irmão ali é consagrado. Sabe? Eu tenho. Todo crente é consagrado. Se ele não for, ele não é crente. Amém? Se ele é crente e não é consagrado, ele não é crente. Todo crente é ungido. Amém? Se ele não é ungido, ele não é crente. Então aquele é um ungidão, aquele é o irmão, aquela família ali é a família consagrada a Deus. Parece que a gente voltou a esse tempo. Porque tem pessoas que estão tão preocupadas com a sua imagem pessoal que anulam as outras. Tem maridos que têm anulado a imagem da esposa em prol da sua, porque a sua imagem. Tem esposos que têm anulado a imagem do marido. O marido nunca presta para nada. Nunca. O coitado, ele é um zero à esquerda vezes 1000. Ou um zero à esquerda elevado a 180 potência. Tem muitos maridos assim. Mas a figura imponente da esposa, ou vice-versa, ou o filho, que é a figura imponente da casa. Então a imagem pessoal se tornou algo
a ser divulgado como o sumo potentado da santificação, o sumo potentado da pessoa perfeita. Essa semana uma irmã conversando com a gente, eu acho que foi no jantar de Natal, disse uma coisa: pastor, se todas as pessoas que põem fotos no Facebook vivessem aquelas realidades que elas postam, o mundo seria outro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pensa num cabo atrasado. Eu disse, é verdade, rapaz. A irmã deu uma filosofada gospel e eu disse, rapaz, você está certa. Porque é tanta foto bonita e tanto casamento destruído, tantos filhos na foto, anjinhos em casa. Um antônimo você lembra, não preciso dizer. Tem tantos maridos e esposas perfeitas e em casa, porque a imagem pessoal se tornou algo a ser idolatrado. Se eu não tiver 1.800 curtidas, eu entro em depressão. Eu entro em depressão. Eu vejo a turma discutindo. Tivesse quantas curtidas na tua foto? E tu? Quantas curtidas? Só 100? Vixe, eu já estou com 388. E fulano, aí chega o outro lá. Eu tive 1 milhão de curtidas. Aí o cara, pô, esse cara é o top, né, das curtidas. E tem um nome novo aí que eu nem sabia, like. O que é like? O que é like? É de quê? Hã? Cara, foi mal, bicho. Eu sou burro demais mesmo. Like é do Instagram, né? No Instagram é like, né? Ah, o Facebook é like também? Eu pensava que isso era curtida. Cara, eu tô aprendendo agora, valeu. Obrigado pela aula. É a mesma coisa. Mas a pessoa entra em crise se ela não tiver muitas curtidas. Porque é o culto ao amor próprio, o culto à imagem pessoal. Essa é a geração que nós vivemos. Mas é uma geração que não reflete, que não sabe com profundidade, não planeja o futuro. É uma geração que a gente não sabe onde a gente vai parar. Josué estava preocupado com essa geração. E o último Deus que eu queria falar, de tantos deuses que a gente pode ter aqui, é o Deus da falta de perdão. Nós temos famílias arrebentadas por falta de perdão dentro de casa. Maridos e esposas que não se perdoam, filhos e pais que não se perdoam, e vivem carregados por amargura, irmãos que não se perdoam, irmãos que passam tantos anos sem se falar e acham tudo normal. É normal viver sem se falar. Virou parte da agenda da família. Quero dizer só duas coisas para quem não perdoa e para quem não sabe pedir perdão. Quem não perdoa, toma o veneno e espera que o outro morra. Quem não perdoa, pensa que prendeu o outro ou que matou o outro, mas na verdade o outro está bem vivo no seu coração. E o preso é você. Quem não perdoa é que está preso, não é o outro. Eu que não perdoei é que estou preso, que vou dormir com outro na minha mente, que eu matei, mas ele está dormindo comigo. Ele não morreu, ele está vivo. Então, isso é um Deus para muita gente. Então que 2016, a Igreja Batista Zona Sul, visitantes que estão aqui, amigos que estão aqui, vocês tomem 3 decisões apenas. Temam ao Senhor, vamos repetir? Temam ao Senhor, sirvam ao Senhor e jogue os ídolos fora. Jogue os ídolos fora. E assim como Josué, você pode dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Mas pastor, e como será daqueles que não tomaram a decisão? Eu não posso fazer nada. O texto é bem claro. Josué convoca o povo de Deus, o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus, a tomar uma decisão. Eu entendo que a maioria aqui já teve uma experiência com Deus, já entregaram-se a Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus os elegeu, os escolheu, e eles responderam isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é, a quem você está servindo? Que nessa noite você possa lembrar da reunião de Josué
em Siquém. E que aqui possa ser um memorial para gerações futuras de que você tomou a decisão a favor de Deus. Que você tomou a decisão para mudar algumas coisas na sua vida. E que em 2016 você seja completamente apegado com o Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra dele. Santo Deus, aqui tem pessoas machucadas. Aqui tem pessoas que talvez no ano 2015 tomaram várias decisões e não as cumpriram. Aqui tem pessoas que talvez fez vários votos e várias alianças com o Senhor. E que no decorrer do ano, ó Pai, por circunstâncias diversas que passaram, preferiram seguir o caminho inverso da Tua palavra. A minha oração é que elas possam receber o amor do Senhor e voltar para casa. E nessa noite elas têm a oportunidade, vindo da boca do Teu servo Josué, de escolher a quem servir. Eu sei que não é fácil temer ao Senhor, diante de tantas propostas que o mundo nos dá. Eu sei que não é fácil servir ao Senhor, diante do tempo que nós temos, e nisto eu falo de pessoas sinceras, que nós sabemos que tem pouco tempo. Pessoas super ocupadas de verdade. Tem muitas pessoas super ocupadas que gostariam de servir, mas não tem tempo. Mas eu quero colocar diante do Senhor, especialmente aqueles que não conseguem se libertar dos falsos deuses. Dos deuses dos seus antepassados. Que talvez por questões do passado não souberam ou não aprenderam a lidar com questões da vida. Mas a Tua palavra é tão maravilhosa que nos ensina a tomar uma atitude de voltar-se para o Senhor. De saber que eu sou escolhido do Senhor, mas muitas vezes eu falho e dou as costas para o Senhor, e Deus está dizendo, escolha a me servir. E como Josué disse para o povo de Israel, olha, vocês escolheram, e que isso aqui seja testemunho entre nós e Deus, que vocês decidiram continuar com Deus. Pai, teus filhos precisam sair nessa noite, dia 27 de dezembro, o último domingo de 2015, com uma decisão tomada. A quem vão servir, a quem vão temer, e se irão jogar os deuses fora. Pai, eu quero orar pelas famílias da igreja, que têm filhos que dominam. Que o Senhor ajude nossas famílias a colocar os filhos no lugar de filhos e não de deuses da casa. Ajuda os casamentos, ó Pai, no relacionamento sexual, na verdade conjugal. Porque nós falamos que traição é sair com outra pessoa. E é muito comum na sociedade de hoje, pessoas que são viciadas em pornografia e não percebem que isso é traição também. É trair o cônjuge. É dar as costas para os filhos e para a esposa, ou para os filhos e para o esposo, para a família, para a igreja, para Deus. É perceber que é uma traição, que é adorar outro Deus. Ajuda essas pessoas a se libertarem disso, Pai. Tem pessoas aqui que precisam perdoar. E a falta de perdão se tornou um Deus, a ira, a amargura, o coração pesado, o amargo.
se tornou um Deus. Ajuda-os, ó Pai, a se libertarem disso e a perdoarem, e também, se estiverem errado, a pedir perdão. Ajuda aqueles, ó Pai, que talvez por algum momento na vida, algum trauma, alguma situação, ou apenas por influência da turma, sente necessidade de relacionamentos verdadeiros, necessidade de relacionamentos concretos e não líquidos, como diz Zygmunt Bauman. Relacionamentos de verdade, olho no olho, e às vezes transmitem para a sociedade uma autoimagem perfeita para serem aceitos. Querem transmitir a pessoa mais perfeita, o casamento mais perfeito, o relacionamento com os filhos mais perfeito, os melhores filhos, o melhor emprego, a melhor igreja, o melhor ministério, o melhor carro. Querem transmitir como se a vida deles fosse a melhor do mundo e não transmitem a verdade. Mas na verdade revelam uma deficiência emocional e afetiva. Que eles sejam quem eles são. Pessoas comuns. Pai, obrigado porque Tua graça é tão maravilhosa que nos promove trazer uma mensagem dessa, dura, sim, dura, mas de esperança. Porque é possível mudarmos. É possível entrarmos em 2016 com uma decisão diferente. É possível entrarmos em 2016 com intimidade com Deus e dizer: Pai, muito obrigado porque o Senhor me deu uma nova chance de eu ser quem eu sou, acreditando e servindo ao eu sou, o nosso Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito de Deus nos acompanhe. Que tenhamos um 2016 cheios da presença do Senhor. Queremos dizer para 2015, até mais. Tchau. E queremos dizer a 2016, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, mas entenda 2016 que você vai receber uma pessoa diferente, que vai sair daqui decidida a tomar algumas mudanças e algumas atitudes na vida. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Abrace quem está do seu lado. Diga assim para ele: Feliz Ano Novo!